Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso módulo de governança e segurança para o uso de inteligência artificial. Olha que incrível! Chegamos até o módulo agora de inteligência artificial. E o que você vai ver nesse módulo? Vamos lá? Nesse módulo, nós vamos passar vamos lá, isso aí, boa, pelo processo de implementação da governança e segurança para o uso de inteligência artificial. Legal? Bom, o que nós vamos fazer na prática aqui nessa aula? Vou passar para vocês, vou explicar agora que nós vamos passar por todas essas etapas e hoje nós vamos falar da criação do business case para conseguir o apoio da liderança. Por quê? Porque sem o apoio da liderança nós não conseguimos avançar com a implementação de um programa de governança de segurança para inteligência artificial. Legal? Então, nós vamos passar durante todo o nosso módulo aqui de inteligência artificial pela parte de criação de business case, definição e escopo de objetivos, a parte de inventário dos sistemas de inteligência artificial. Depois, nós vamos identificar os requisitos e as obrigações. Depois, no quinto passo, definir a governança e os papéis e responsabilidades, né? No sexto passo, nós vamos classificar caso de uso por risco. Na etapa 7, vamos avaliar os riscos. Na etapa 8, vamos executar o AIIA e o DPIA. Deni, o que é isso? Nunca ouvi falar disso na minha vida. Se você nunca ouviu, fica comigo até a etapa 8 que você vai entender o que é isso e como você vai usar isso na prática, ok? Depois, nós vamos para a etapa de definição de políticas e controles, onde você vai receber o template de política de segurança e privacidade em inteligência artificial, política de uso de IA generativa, vai ter o documento de inventário de sistemas de IA e Shadow IA, vai ter a matriz de classificação de risco de inteligência artificial, vai ter aquilo que eu falei, o AIIA e o DPIA, ok? Padrões de segurança para modelos APIs e dados, vai ter também o template de processo, vai ter o processo de gestão de fornecedores de IA, e também vai ter a parte do plano de resposta a acidente para IA, ok? Tudo isso, todos os templates do dashboard, tudo isso você vai receber na etapa 9, na nossa aula número 9. Depois, na etapa 10, vamos implementar o programa de IA e vamos trabalhar na etapa 11 com os exercícios de teste, tudo isso que a gente implementou. Depois a gente vai para a melhoria contínua na etapa 12, ok? Mas vamos para a prática, pessoal, vamos lá. Vamos falar do business case agora, que é o que interessa. Bom, todas as aulas têm um template, uma ferramenta para você utilizar na prática. Então, aqui não tem enrolação, aqui nós vamos direto à prática, ok? Então, vamos começar do jeito certo. O que é o jeito certo? Nós precisamos convencer, né, trazer dados para o board para tomar a decisão e nós conseguimos o apoio necessário para avançar para as próximas etapas. E nós só vamos conseguir isso através do business case. Business case vai trazer os dados para que seja tomada as decisões estratégicas. Legal? Vamos lá, deixa eu mudar aqui o meu. Pronto. Então você tem aqui, no template que você vai fazer download, você tem aqui uma sugestão de controle de documento. Você vai adaptar isso para a realidade da sua organização, ok? Então não vou ficar passando essa etapa aqui com você agora. Vamos lá? Depois, você vai colocar um resumo executivo. No seu resumo executivo, você vai colocar aqui o nome da sua organização e aí você vai colocar a descrição do resumo executivo. No meu caso aqui, por exemplo, eu estou falando que a organização está passando por um momento crítico de transformação digital. Está usando inteligência artificial de forma muito rápida, está crescendo cada vez mais a utilização da inteligência artificial na organização, mas não tem governança, não tem política, não tem controle de segurança, ou seja, né, tá tudo no improviso, ok? E aqui o que a gente está falando? Que nesse caso, nós estamos utilizando algumas estruturas, alguns sistemas de gestão, que é, por exemplo, a ISO 42001 e a ISO 23894 como base, e também o framework do NIST AI Risk Management Framework, ok? Tudo isso no resumo executivo. Então, vai colocar lá o nome da organização, o investimento total para implementar o programa de governança e segurança em inteligência artificial. Mas, Dani, como que eu vou saber qual que é o investimento? Calma, já vamos chegar lá.
o prazo para implementação e o retorno do investimento esperado. Então vamos lá, vamos avançar aqui. Você vai contar no seu business case o problema que você vai resolver para a organização. Ou seja, vai explicar por que a inteligência artificial exige governança. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, você vai adaptar para a realidade da sua organização, onde você vai contar nesse documento quais são os riscos sem governança no uso da inteligência artificial. E aqui você vai colocar como você endereça essas questões, como você resolve esses riscos, né, com governança estruturada, ok? Então, direto ao ponto, tá? Só preencher com as informações da sua organização aqui. Depois, você vai contar qual que é o estado atual da sua organização. Então, vamos lá. Avaliação. Inventário de sistemas de IA. Então, você vai colocar lá aqui se é inexistente, ou seja, se você tem um inventário de todas as soluções de inteligência artificial que a sua organização utiliza. Então, nesse caso aqui, você vai colocar ali se é inexistente, parcial ou completo. E você vai colocar aqui qual que é o risco para esse caso do inventário. A mesma coisa para política de uso de IA, controles de segurança em modelos de IA, se tem, não tem, ou se está mais ou menos, né? E se não tem, se está mais ou menos, coloca aqui qual que é o risco, tá bom? Treinamento das equipes de inteligência artificial em relação à segurança, gestão de fornecedores de inteligência artificial, conformidade regulatória. Então você vai colocar tudo aqui, resposta acidente. Pessoal, é só preencher qual que é a situação atual. Está aqui. Eu tenho certeza que você já tem a resposta. É só preencher exatamente como está no template. Não requer prática nem probabilidade. Vamos lá. Contexto estratégico e situação atual. Nessa parte, nós vamos falar do alinhamento estratégico. O que você vai colocar aqui? Quais são os objetivos estratégicos de negócio? Então, por exemplo, um objetivo é crescer a base de clientes. Legal. Tá. Qual que é a relação desse objetivo estratégico com a governança de inteligência artificial? Então, você vai descrever aqui. E depois você vai colocar qual que é o impacto sem o programa. Simples assim. Coloca aqui os requisitos de negócio, qual que é a relação do requisito de negócio com a governança de inteligência artificial e o que vai acontecer se não tiver um programa de governança de inteligência artificial aqui, ok? Então, tudo isso na parte de alinhamento estratégico. Depois, você vai colocar lá o uso atual da IA na organização. Você vai listar aqui todas as ferramentas, sistemas de IA que são utilizados, qual área que usa, qual que é o tipo de IA, se é generativa, se é machine learning, se é LLM, ok? Que tipo de dados essa ferramenta de IA processa e qual que é o status, ok? Está em uso, está em desenvolvimento, está em avaliação, só colocar o status aqui. Depois, você vai para o dia... Depois você vai para o diagnóstico de maturidade de governança de IA. Simples assim. Então, aqui eu coloquei a escala para vocês, que vai do 0 até o 5. O 5 é o nível mais alto de maturidade. Então, política e normas de uso de IA. Pô, inexistente, minha organização não usa, coloca 0 aqui. Ou seja, não, a gente já tem implementado. Só que só uma área usa. Então, coloca número 1 aqui, nível 1 de maturidade. Ok? Então, você vai colocar o nível atual de maturidade e o nível alvo, ou seja, estado atual, estado desejado, ou as is, to be. E aqui você vai descrever o gap, ok? Então tem lá políticas e normas, inventário de sistemas de IA, gestão de risco de IA, segurança de modelo de dados e assim por diante. Só preencher aqui, ok? Bom, aí vem a proposta do programa de governança e segurança para a inteligência artificial. Não vou passar agora esse tema com vocês, por quê? Porque durante as próximas aulas nós vamos entrar com profundidade em cada uma das etapas. Então, não vou ler tudo isso aqui com vocês, ok? Vamos direto ao que interessa. Tem uma sugestão aqui de fases para a implementação. Então, tem a fase 1, fase 2 e fase 3. E aqui as principais entregas de cada fase. Então, não se preocupem que nós vamos fazer tudo isso junto. Esses entregáveis, nós vamos construir juntos, ok? Depois tem os frameworks de referência, não vou passar agora com vocês. E aí você vai colocar aqui a lista de benefícios esperados. Então, tem os benefícios estratégicos. E nesse momento, você
vai adaptar também para a realidade da sua organização, ok? Então vamos lá. Então aqui eu coloquei alguns benefícios estratégicos, legal? Então coloco o benefício e a descrição e o valor para o negócio. Ou seja, a gente está falando da proposta de valor, ok? Então coloquem todos os benefícios aqui. E os benefícios de segurança, né? Por exemplo, controle de segurança, visibilidade de Shadow AI. Ou seja, vamos eliminar ponto cego de IA não autorizado que processa dados críticos sem controles adequados. Então você vai colocar os benefícios de segurança para a sua organização e qual problema ou qual risco vai mitigar. Eu sempre falo problema, mas pode ser risco, pode ser... Não tem certo ou não tem errado. Vamos resolver os problemas da organização. Legal? Bom, se não fizermos nada, o que vai acontecer? Então, nesse caso, você vai colocar aqui tudo o que vai acontecer e qual que vai ser a perda financeira se nós não fizermos nada. Então, já coloquei tudo aqui para vocês, alguns riscos. É só preencher agora com as informações de acordo com a realidade da organização de vocês. Lembrando que o board só entende dinheiro. Qualquer coisa que você falar diferente de dinheiro, eles não vão entender. Então, você tem que... Seu papel é mostrar para o board qual que vai ser a perda financeira que a organização vai ter caso não implemente a governança e a segurança no uso de inteligência artificial. Ok? Vamos lá para finalizar agora essa aula. Então tem a parte de análise de custo-benefício. Então você vai colocar aqui por fase qual que é o valor necessário para implementar essas fases e o total. Tá? Então tem aqui equipe interna, consultoria especializada, as ferramentas e plataformas, treinamento da galera, né, auditoria e certificação, quem estiver buscando isso. Só colocar os valores aqui. Legal? Depois, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida em relação a essa questão dos valores e tudo mais, pode me procurar que eu consigo orientar vocês como vocês vão calcular esses valores. Vamos lá? Vamos avançar aqui? Bom, retorno de investimento. Então, você vai colocar, já coloquei aqui a fonte do retorno de investimento. É só você preencher ali, não requer prática nem tão pouca habilidade, só ir lá, já tem a fonte, só colocar os números. Então, por exemplo, qual que é o valor em relação a multas e sanções evitadas? Fala lá com o seu compliance, com o seu jurídico, com o seu financeiro, que ele consegue te passar essa informação. Custo de incidente. É só você olhar para os prejuízos que você teve com os incidentes passados. E assim por diante, ok? Então você vai colocar a porcentagem do retorno de investimento em 12 meses, qual que é o payback, ou seja, quanto tempo o projeto se paga, ok? Quantos meses o projeto se paga e qual que é o valor do risco protegido. É assim que o executivo entende. Por isso que você está aqui na mentoria manual do CISO, né? Para aprender tudo isso na prática. Tem um cronograma de implementação que você vai ajustar para a realidade da sua organização. Então tem aqui as etapas, ok? As fases. E aí você vai colocar de acordo com a sua realidade. E os recursos necessários. Então você vai colocar aqui, ó, o papel e responsabilidade de cada profissional na implementação desse projeto de governança e segurança no uso de inteligência artificial. Então, eu já coloquei aqui o papel, a responsabilidade, a dedicação desse profissional e qual que é o perfil e a área desse profissional. Só você colocar de acordo com a realidade da sua organização. Você vai listar também quais são as ferramentas utilizadas, coloca as ferramentas, a finalidade e quanto custa essa ferramenta, ok? E os critérios de sucesso, que são os indicadores de resultados. Então, eu já coloquei aqui para vocês também quais são os indicadores de resultados. Então, tem lá de governança, de segurança e conformidade, de pessoas e cultura, e do negócio e retorno de investimento. Ok? Só adaptar para a realidade da sua organização. Também aqui tem a lista de stakeholders. Legal, pessoal? Então, o que eu queria falar para vocês aqui nessa aula? Deixa eu mudar aqui minha tela. Aê, vamos lá. Então, assim, nós chegamos ao final da primeira aula, que é sobre a parte de governança e segurança no uso de inteligência artificial. E na próxima aula, nós vamos para a segunda etapa da implementação do programa, ok? Então, é isso, pessoal. Agora, o que você vai fazer? O download desse template e começar a criar o business case da sua organização. Legal? Então, aguardo você na próxima aula. Valeu, até já!